Olá meus amigos, meus irmãos, boa tarde. Vamos dar prosseguimento aqui à nossa fala sobre os falsos cristos. E nós sabemos que Jesus previu os falsos cristos, fez a previsão, fez a profecia. E logo após a sua partida, já em 44, nós falamos sobre, já apareceu o primeiro, 44 depois de Cristo apareceu o primeiro, nós já falamos sobre ele. Então aqui nós vamos falar sobre outro, no ano 132 depois de Cristo. O versículo que a gente puxa aqui é Mateus 24, capítulo 4, versículo 4 e 5, que diz assim: Jesus respondendo disse-lhes: acautelai-vos que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome, dizendo, eu sou Cristo, e enganarão a muitos. Já falamos no vídeo anterior que existem 5 requisitos para que você seja o Messias. Ele deve descender do rei Davi, ele deve se tornar soberano sobre o povo de Israel, deve conseguir reunir os judeus dos 4 cantos do mundo, uma vez reunido, deve restaurar sobre eles a total observância da lei do Torá, que é o Velho Testamento. E por último, não menos importante, ele deve trazer a paz do mundo. Concluímos aqui que, nitidamente, que os judeus, a princípio, vão crer no anticristo. Vamos lá. No ano de 132, Simão Bar Coba, que quer dizer filho da estrela, Bar Coba, liderou a terceira revolta dos judeus contra o Império Romano, que durou entre 132 a 135. Bar Coba, com a destruição do segundo templo de Jerusalém em 70 depois de Cristo, que Jesus previu, temos uma pausa com a aparição de Messias. Foi a época em que os judeus começaram a se espalhar pelo globo, em busca de um lugar para viver. Mas 60 anos mais tarde, um movimento político messiânico de grandes proporções teve lugar com Simeão Bar Coba, também Bar Cosiba, como líder. Esse líder da revolta contra Roma foi saudado como rei Messias pelo Rabi Akiva, que se referiu a ele como uma 4ª estrela de Jacó virá, e o cetro irá erguer-se fora de Israel, e irá golpear pelos cantos do reino de Moab. Apesar de alguns terem duvidado que fosse Messias, ele parece ter conseguido um apoio generalizado da nação. Lógico, estava ainda sobre o Império Romano, e o Império Romano ele era opressor, Então se levantou alguém lá com coragem, e acabou que muita gente aderiu a ele, A revolta de Bar Coba, de 133 a 135 depois de Cristo, que fez frente ao poder de Roma, foi a terceira maior rebelião dos judeus que habitavam na província da Judéia, e a última das guerras contra os romanos. A revolta estabeleceu um Estado judeu sobre algumas regiões da Judéia, e por 2 anos e meio ele assumiu a função de administrador público. Então observe que, apesar do poder do Império Romano, apesar de tudo isso, ele vai longe com essa história. Ele fica 2 anos e meio ali como governando, seria o líder ali da Judéia. Simeão foi morto perto das muralhas de Betar. O seu movimento messiânico acabou em derrota e em miséria aos sobreviventes. Em 135, a revolta foi esmagada pelo imperador romano Adriano. De acordo com Cassius Dio, historiador da época, 580 mil judeus foram mortos e destruídas 50 cidades fortificadas e mais de 980
vilas foram massacradas. Observe a resposta do Império Romano. Como era importante manter a hegemonia, o domínio naquela época. A mesma coisa você vê nos dias de hoje aí, né? Os sobreviventes dispersaram-se, né, pela diáspora e foram feitos escravos. Adriano decretou a expulsão de todos os judeus de Jerusalém. Então quer dizer que não podia ficar nenhum judeu em Jerusalém, né? E ele mesmo, né, os romanos mesmo reconstruíram Jerusalém, mudando o nome de Jerusalém para Aelia Capitolia e o nome de Judéia para Síria-Palestina, para evitar qualquer associação judaica e com a terra de Israel. Olha só, né? Como é que sempre foi predominante a aversão a Israel, né? Com a derrota de Bar Kokhba, passaram-se alguns séculos em que não ficamos sem registro de novos messias. Nós vamos ver que o próximo Messias que nós vamos citar aqui, ele é de 440. Então, Bar Kokhba foi em 132 e 135, com a derrota dele, né, com o estrago que foi feito, o tanto de gente que morreu, só em 440 que aparece outro Messias, né? A derrota da guerra de Bar Kokhba foi um desastre que afetou negativamente o surgimento de Messias no século seguinte. Mas a esperança é a última que morre e, de acordo com os cálculos baseados no Talmud, o Messias seria esperado no ano 440. Então essa expectativa, em ligação com os distúrbios do Império Romano, em face das invasões, podem ser levados a incentivar o Messias que apareceu nesta época em Creta e que angariou o apoio da população judaica para o seu movimento. Então observe que Jesus falou de muitos Messias. Eu estou aqui apenas no segundo e nós vamos fazer alguns vídeos abordando muitos Messias. E na verdade eles não têm a consistência, eles não conseguem se perpetuar, são homens. Não é o caso do Senhor Jesus, né, que é o Senhor. E é bom entender que para nós o Messias já veio, que foi Jesus, né? Jesus veio, deu a sua vida, morreu, ressurgiu, foi assunto aos céus, derramou o Espírito Santo, e nós somos hoje o Israel de Deus, a igreja, né? Mas Israel, ele não aceitou Jesus como Messias. Por quê? Jesus teria que ter todas as características que na época, tinha que ser soberano, né? O rei de Israel tinha que afrontar o Império Romano, tinha que trazer a paz sobre a terra e tudo isso mais. Mas Jesus dizia, né, meu reino não é deste mundo. Então está aqui, vou deixar aqui o link, né, para a descrição, o link para caso vocês queiram ver. Inscreva-se no canal, compartilhe esse vídeo, faça seus comentários e dê o seu joinha, e vamos anunciar o Evangelho usando este canal. Um grande abraço e que Deus te abençoe. Olá, meus amigos. Quero trazer aqui para vocês, rapidamente, uma dica sobre como se inscrever no canal ou achar o meu canal. Você vai num navegador de internet e escreve aqui, ó, YouTube. Aqui, ó, já deu para achar aqui. Você vem aqui, ó, clica em cima. Aí procurou, ó lá, de novo, YouTube, clica em cima. E agora você vai e pesquisa o meu, deixa eu acertar aqui, o meu canal, procura por ele, que é Sérgio Kohls, Kohls, ó, puxou, aí você vem aqui e abre, né? Você pode se inscrever por aqui ou aqui, por aqui também, e pode também
Você tem a visão da primeira página do canal, você vem aqui inscrever-se e aparece a opção do sininho. Quer dizer o seguinte, você clicando no sininho, você vai receber no seu e-mail notificação de toda vez que eu postar um vídeo. E também uma outra situação é você, por acaso, se você estiver assistindo um vídeo meu, seja lá pelo Facebook ou por onde for, pelo WhatsApp, algum link, você, através do vídeo, você pode, lá no vídeo tem também a opção de se inscrever, você pode se inscrever. Um grande abraço para você, muito obrigado e que Deus te abençoe.